E aí ela chegou para mim, junto à mãe, com um exame, um resultado de um exame. E ela falou o seguinte: doutora, minha filha precisa tirar esses alimentos do dia a dia dela, porque ela tem alergia a todos eles. E aí, essa criança, ela já tinha restrição, já fazia restrição às proteínas do leite, né? Leite animal em geral. E derivados. E aí, na consulta, a intenção dela era fazer a exclusão de outros grupos alimentares. Veja bem, estamos falando de uma criança de 8 anos de idade, tá bom? Uma criança de 8 anos de idade, que já tem uma vida social ativa, né? Que já fazia restrição alimentar a um grupo de alimentos. Ia passar a fazer restrição a outros grupos alimentares. E tipo assim, eram muitos grupos. Tinham frutas, tinham vegetais incluídos entre esses alimentos. Eram muitos. E aí eu estranhei o tipo de exame que ela me apresentou, porque era um exame que não era indicativo nem de investigação, nem de acompanhamento para alergia alimentar. Que era baseado em IgG. Né, que hoje o consenso não reconhece esse exame para esse tipo de tomada de decisão. E aí eu fui conversar com essa mãe, falei o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, sua filha já foi a algum profissional, outro, para fazer a investigação da alergia, do quadro alérgico? Ela já, só na pediatra. Falei, então tá bom, tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte, como a criança apresentava um quadro respiratório, né, a associação entre a alergia era o quadro respiratório, o sintoma que ela apresentava. Falei, sugiro para a senhora procurar uma alergologista. Vocês vão fazer a investigação. Depois que for desse profissional, a senhora volta. Porque agora, nesse momento, eu não vou fazer essa prescrição. Expliquei para ela a questão do exame, o meu posicionamento, disse que ficasse à vontade de procurar outro profissional, se fosse o caso, mas que não se preocupasse, que era para procurar um alergologista e, se fizesse sentido para ela, retornar. Assim foi feito. Ela foi no alergologista e aí ela retornou. E ela falou o seguinte, olha, fomos no alergologista e ele começou um tratamento para o quadro respiratório da minha filha. E ele acha que não é alergia alimentar. Então, ele também concordou em não fazer restrições alimentares outras. Ele vai fazer o tratamento do quadro respiratório, vai observar a evolução e, assim, se ela responder positivamente a essa intervenção, a gente vai fazer, então, a oferta, o desencadeamento com leite animal, porque não justificaria manter, né, a restrição alimentar. E assim foi feito, a criança respondeu super bem a um tratamento. Era um quadro respiratório que não tinha sido tratado anteriormente e que foi tomado como um quadro de alergia alimentar, quando na verdade não era um quadro de alergia. E aí o que eu quero dizer com isso? Porque é importante saber se o seu filho efetivamente tem alergia alimentar ou não. Antes da gente suspeitar de alergia, existem outros quadros clínicos que não necessariamente, que assim, tem alguma similaridade à alergia alimentar, né? Existem sinais e sintomas que são parecidos e que podem ser indicativos.